Você tem dúvidas do que é preciso para se fazer um divórcio no cartório? Quais os documentos? Qual o procedimento? Pois então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo o que você precisa saber para fazer o seu divórcio em cartório. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber é que não é qualquer casal que vai poder fazer o divórcio em cartório. Isso porque a lei prevê alguns requisitos específicos para que esse casal possa fazer esse divórcio em cartório e que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Mas primeiro, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem aqui no canal, que vocês ativassem o sininho das notificações, porque sempre que tiver conteúdo novo, vocês vão ser avisados. E se inscrevendo no canal, vocês ajudam o canal a crescer e fazer com que eu consiga trazer mais conteúdos legais para vocês. Então, vamos lá que eu vou explicar todos esses requisitos agora. Bom, o primeiro requisito é que o casal deve estar de acordo quanto à divisão do patrimônio. Ah, doutora, mas por que isso? Porque se houver qualquer tipo de desentendimento, se não houver acordo, vai ser necessário que o juiz decida. E juiz só atua no poder judiciário. Daí então as partes teriam que entrar com ação de divórcio litigioso para que o juiz decidisse sobre como ficaria a divisão desse patrimônio. Então o primeiro requisito é o casal tem que estar de pleno acordo quanto à divisão do patrimônio. Mas se liga aí na dica da advogada. Se vocês têm a oportunidade de fazer esse divórcio no cartório, se vocês preenchem todos os requisitos, por que então vocês vão deixar o destino do patrimônio de vocês ser decidido por um terceiro totalmente estranho à relação de vocês, que seria o juiz, tá? Então pensem bem, tentem entrar em um acordo e desde já contratem um advogado especialista da área que ele vai poder orientar vocês quanto ao direito que cada um tem na sua metade dos bens. Então, pensem nisso, tentem entrar em um acordo, porque isso vai ser uma economia de tempo e de dinheiro para todos. Bom, já quanto à forma que deve ser feita a divisão desse patrimônio do casal, isso vai depender muito do regime de bens que for adotado no casamento, mas isso é tema para um outro vídeo, porque realmente é um tema bastante extenso e eu vou gravar um vídeo específico para falar sobre isso. Bom, o segundo requisito é que o casal não pode ter filhos menores, nem incapazes, e a mulher também não pode estar grávida. Isso porque nesse tipo de ação que envolve direito de incapaz, de menor e do bebezinho que ainda está na barriga da mamãe, que a gente chama de nascituro, obrigatoriamente tem que ter a participação do Ministério Público, né? Ele vai opinar nesse tipo de ação. E nesse contexto, o Ministério Público ele não atua nos cartórios, ele só atua no Poder Judiciário. Por isso, esse segundo requisito também deve ser obrigatoriamente preenchido. Bom, o terceiro requisito é que, obrigatoriamente, as partes deverão estar representadas por advogado ou advogada. Pode ser um advogado que vai representar os dois ou um advogado para cada um. E nesse contexto, é o advogado que vai orientar as partes quanto a toda a implicação jurídica do divórcio, bem como orientar em relação a toda a documentação necessária. O advogado é quem vai redigir a petição, que será encaminhada para o cartório, e posteriormente, na lavratura da escritura de divórcio, esse advogado ou os advogados deverão assinar em conjunto com o ex-casal. Ah, uma observação. O casal pode escolher qualquer cartório em todo o território nacional, desde que seja cartório de notas para realizar o seu divórcio. Por exemplo, imagina aí que você casou em Salvador e você precisa, por algum motivo, realizar o divórcio lá no estado do Mato Grosso. Pode? Pode sim, desde que seja qualquer cartório de notas. Uma observação importante, não basta você chegar no cartório e dizer que quer fazer o seu divórcio. Além de você preencher todos esses requisitos que eu mencionei no início do vídeo, você vai ter que apresentar uma série de documentos e eu vou falar aqui para vocês alguns deles, né, e os mais importantes. O mais importante de todos é a certidão de casamento ou pacto antinupcial, óbvio, se houver feito esse pacto. Você tem que levar essa certidão e o pacto atualizados. Outro documento importante é RG e CPF do casal, né, do marido e da mulher. Se o casal tiver filhos maiores e capazes, vai ter que levar também um documento de identificação desse filho. E por último, você deve levar também todos os documentos que comprovem a propriedade desse casal em relação a bens móveis e imóveis que serão partilhados nesse divórcio. E agora uma informação importante.
Uma vez que essa escritura de divórcio for lavrada, é importante que você leve ela no cartório de registro civil onde foi realizado o seu casamento. Dessa vez não pode ser qualquer cartório, tem que ser no cartório onde foi realizado o casamento. Isso porque o tabelião vai precisar fazer uma averbação na matrícula do seu casamento. Isso significa que ele vai pegar a escritura do divórcio e vai fazer uma anotação lá na margem da matrícula do casamento para informar que o casal se divorciou. Uma vez que você fizer esse procedimento, você solicita a certidão de averbação do divórcio e você vai ter dois documentos. Você vai ter a escritura pública de divórcio e você vai ter a certidão de averbação, surtindo a partir daí todos os efeitos legais do teu divórcio. Outra dica importante é a seguinte: imagine que nesse divórcio houve a divisão de patrimônio e a esposa ficou com uma casa e um carro. O que é que ela vai precisar fazer para transferir essa casa e esse carro para o nome dela, já que no divórcio a divisão ficou dessa forma? Então vai ser preciso pegar a escritura pública do divórcio mais a certidão de averbação e levar no cartório de registro de imóveis, onde a casa está registrada, para informar lá no cartório que, olha, essa casa não pertence mais ao casal, pertence apenas à esposa, porque foi feito um divórcio e na divisão de patrimônio a ela competiu essa casa. Da mesma forma seria com o carro. Ela tem que se dirigir ao órgão de trânsito da cidade dela, munida desses documentos, para informar que aquele carro agora mudou de propriedade, que agora o carro é dela. Então esse é o trâmite legal para que você consiga transferir o bem para o seu nome depois do divórcio. Bom, uma pergunta que eu recebo muito é: doutora, mas e aí, quanto é que custa para fazer esse divórcio no cartório? Bom, pessoal, infelizmente essa é uma resposta que eu não tenho como dar para vocês com precisão, porque cada estado do nosso país ele tem autonomia para regular as taxas e emolumentos extrajudiciais. Ou seja, compete ao Poder Judiciário elaborar todo ano uma tabela que vai regrar aí quais serão as taxas a serem cobradas pelas serventias notariais. Uma coisa eu posso falar para vocês: geralmente as taxas elas são maiores quando o volume total do patrimônio a ser dividido ele é maior. Ou seja, quanto maior o valor do somatório dos bens, maior será a taxa que você vai ter que pagar aí em cartório. Em todo caso, antes de você tomar uma decisão concreta sobre o seu divórcio, busque auxílio jurídico com advogado ou com advogado especialista da sua região, da sua cidade, para que você possa entender melhor como tudo isso vai funcionar e o direito que você tem sobre todas essas nuances aí que vão implicar no seu divórcio, tá? Então, peço novamente que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação e compartilhem esse vídeo com mais alguém que você acha que precisa saber de todas essas informações. Valeu, pessoal, até a próxima!